Então, para mim, isso é sim revogar a lei. Você rasgou a lei de Moisés. Jesus, ele coloca a lei num nível muito mais difícil de se cumprir, na realidade, em vez de revogar. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, não é adulterar, é pensar em adulterar. Ele vai para o epicentro, o centro da lei, o ponto mais profundo da lei e busca o coração. Na realidade, cumprir a lei em Jesus é muito mais difícil. Porque não é adulterar. Para o judeu pode pensar em adulterar 1000 vezes, não é pecado. Verdade. Mas se ele adulterar, porque o judeu é muito mais uma ortopraxia. A prática é muito importante. E para o cristão também, mas não como causa de salvação. Então, Jesus, em vez de revogar a lei, colocou a lei num nível muito mais difícil de cumprimento. Porque ele disse assim, olhe, não é adulterar apenas, é pensar em adulterar. Coloca a lei no coração, ele vai para o centro da lei. Mas aí não é humano. Aí não é humano. Quando Deus fala, vamos lá. Não é humano, como assim? Eu vou te explicar. Fazendo uma analogia a isso que você falou, pensar em adulterar, porque humanos pensam em adulterar. Somos humanos, vamos lá. Todo mundo tem tentações. E tal, né? O próprio Deus no Velho Testamento também falou, amarás ao próximo como a ti mesmo. Todos os nossos sábios da Torá oral dizem, é impossível amar o próximo como a ti mesmo. E se eu amasse o próximo como a mim mesmo, quando eu compro um iPhone para mim, eu compro para você também. Eu amo você como a mim. Ninguém ama o próximo como a si mesmo. Veio o Rabi Akiva, século I, e disse, quando a Torá disse, ame ao próximo como a si mesmo, a Torá está dizendo o seguinte, não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse para você. Aliás, Jesus também falou isso, mas eu me incomodo que Jesus não trouxe, não Rabi Akiva viveu o século I, mas não trouxe sábios anteriores, como Hillel, que já tinha falado isso, que aliás eu me incomodo muito no Novo Testamento, que Jesus não respeita a hierarquia. Poxa, todas as frases bonitas que ele falou já está em Provérbios do Rei Salomão, Hillel veio antes que ele e tudo tal, mas tudo bem, isso é em parênteses. O que eu quero dizer? Isso que você falou agora de relação a não adulterar com o pensamento não é humano. Então, quando ele falou isso, ele rasgou a Bíblia. Não é humano, por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de um Salvador. Como também, mesmo que ele não trouxesse para esse nível profundo do coração da lei, mesmo mantendo o entendimento da lei como os judeus a mantêm, também não é possível de cumprimento. Claro que é. Ah, é? Assim, quando você estuda a Torá oral... Como é que nós vamos cumprir a lei se nem templo tem, Rabino? Ora, mas os nossos sábios explicam que todo o tempo que não tem os sacrifícios, realmente, eu não estou pecando por nada que eu não estou fazendo sacrifício. Quando o templo voltar, eu vou voltar a fazer essas leis. São os sábios, mas não está na lei. Isso é uma interpretação metafórica, muito, como o senhor está dizendo, muito superficial. Não é metafórica. Também na própria diz no Velho Testamento, fala, quando vocês chegarem à tua terra e vocês conquistarem a terra, ou seja, tem leis que estão bem claras ao momento de conquistar a terra. Quando vocês tiverem a casa, então não tem. Tem leis lá que quando eu tenho terra, então eu tiro a terumá, o dízimo para o Cohen. Eu não tenho terra, eu não tiro a terumá. Eu não tenho condição de tirar a terumá, eu não tiro a terumá. Essas são várias dessas leis que pessoas acabam não fazendo. Mas a lei do Shabat, eu posso fazer. Como vem o Jesus e fala, eu sou o senhor do Shabat. Para ele falar isso, ele teria que trazer os sábios da Torá oral que condicionam... Ele teria de ser Deus para dizer isso, ou lunático. As duas coisas. Então, eu perdoo os seus pecados. Se é para fazer esse milagre aí, é isso o problema? Tá. Aí eu te perguntei por que o mesmo Deus que apareceu para 3 milhões de pessoas não apareceu nessa segunda vez para todo o povo de Israel. Falar, vem cá, eu estou fazendo um recall e estou revogando a lei porque mudou. Ele não revogou a lei. Mas revogou. Não, Jesus diz o contrário disso. Eu não sei onde é que o senhor está lendo isso. Vamos porque lá. Jesus diz o contrário. Pela Torá pode divorciar? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Mas, eu não vim abolir a lei. Pela Torá pode divorciar? Claro. Pode. E Jesus falou não, é um homem, é um casamento Não, Jesus só. não disse que não pode. Ele não falou a palavra não pode, mas ele questionou um assunto que claramente é básico na Torá, que um homem que não está satisfeito com a sua mulher, ele dá para ele um sefer tudo, que é um gueto, é um divórcio. Antes do cristianismo, era barbárie. Era o quê? Era barbárie. Jesus eleva a condição da humanidade em várias áreas. Em várias áreas. As universidades foram criadas em sua maioria como escolas cristãs. Não é? O senhor sabe, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. O casamento como instituição vem da visão judaico-cristã. Então, fora disso é barbárie. Então não tem, pelo contrário, ele eleva a condição moral da humanidade. A questão da mulher samaritana.
eleva a condição da mulher. Mesmo os judeus, que entre os povos da antiguidade era o que era o mais moral, não chega a esse nível de elevação da condição de dignidade da mulher como Cristo inaugura no evento do advento, na situação da mulher samaritana. Não, Pega... Isso que você estava falando que Jesus enaltece a mulher, Jesus chama a viúva a partir de 60 anos. E na Torá, a viúva é viúva. Então, nesse caso, ele está desprezando a mulher. Tem uma idade Jesus não escreve isso? Viúva? Não. Paulo. É que assim, você está citando Paulo, mas calma aí, é que assim, Paulo ele fala num contexto que é assim, ó, a ajuda financeira da comunidade é para a viúva que não... É o que está escrito lá no texto. Não seja escrita, escrita viúva com mais de 60 anos. Jesus não dá um limite. E para nós que seja com 10 anos. Viúva é a... Mas vocês não pagam a viúva. Rabino. Paga? Como não? Ou César, Rabino. Como não? Não. Como não? Você sabe quantos Mosdot, quantas instituições César, tem para ajudar viúvas? A questão é... Em São Paulo, no mundo todo? Jesus não diz que só é viúva a mulher que perde o marido e tem 60 anos, não. Jesus diz que perdeu o marido é viúva, da idade que for. Agora, eu queria trazer uma questão, não sei se é possível, de confiabilidade do Novo Testamento, que isso é muito importante. Os judeus foram centrais, importantíssimos na manutenção do texto do Antigo Testamento. Isso aí é uma coisa... A gente já vai encerrar. Belíssimo, perto, mas só queria dizer uma coisa, se o senhor me permite. O Novo Testamento é o livro mais confiado da Antiguidade. Se nós abrirmos em Lucas, no capítulo 3, no verso 1, nós vamos ver várias alusões ali, que era o sacerdote, o rei, não sei quem, que dá o ano 29 depois de Cristo. Sem falar disso, hoje o número de cópias do Novo Testamento é impressionante. Há 5.686 cópias do Novo Testamento escrita em grego, na mão do ser humano. Se nós formos comparar isso com outros livros da Antiguidade, é impressionante. Pastor, mas todos diferentes. Você não vai achar quantidade de livros tão diferentes como o Novo Testamento. Em 99,5% das 5.686 cópias, eles são absolutamente idênticos. A discrepância é de 0,5%. Desse 0,5% de discrepância, nenhuma parte toca em um ponto central do cristianismo e 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. E essa quantidade de texto é em grego. Se nós formos pegar textos do Novo Testamento para outras línguas, em vez de 5.686, nós passamos para 25 mil cópias. Se todas as cópias do Novo Testamento fossem destruídas, nós conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento unicamente pelas citações que fizeram os pais da igreja, à exceção de 11 versos. Então é algo inimaginável.